Vamos falar aqui sobre como o governo Bolsonaro está jogando o nosso dinheiro no lixo. E não apenas jogando dinheiro no lixo, também está agradando os setores da sociedade que ele precisa agradar e que ele quer agradar. Olha só, eu vou começar com um exemplo. Há filas no INSS. Muita gente não sabe, principalmente se você não está para se aposentar, mas voltaram as filas no INSS. Isso é uma coisa que acontecia só nos anos 90 e que parou no governo do Lula, porque o Lula criou trocentas agências do INSS. Onde você ia, tinha uma agência do INSS perto de você ou numa cidade próxima. Antes não, só havia em capitais e em cidades muito grandes, eram poucas agências. Então o que acontecia? Você ia lá requerer um benefício, você precisava se aposentar, você precisava fazer alguma coisa, você pegava a fila. E você muitas vezes tinha que viajar muitos e muitos e muitos quilômetros, muitas horas, perder um dia ou dois, um dia para ir, às vezes um dia para voltar, e pegar fila para fazer uma coisa que não deveria demorar mais do que 1 ou 2 horas do seu dia. E era horrível. Isso é um exemplo. Agora voltaram às filas. Eu vou falar sobre tudo isso, mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. Se inscreve, é 1 segundo do seu tempo. 1 segundo, literal, não, é menos que 1 segundo. É só clicar no botão. Clicar no botão não é nem 1 segundo, e é de graça. Então só clique em se inscreve, vamos aqui fazer oposição ao canal. Somos 150 mil pessoas aqui fazendo oposição. Muitos funcionários do INSS decidiram se aposentar. Por quê? Porque veio a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, muita gente que estava para se aposentar pensou, é melhor eu me aposentar agora com um salário menor do que eu esperar a reforma e ter que trabalhar mais 4, 5, 6 anos e no fim ficar com um salário menor mesmo assim. Então, se aposentaram. O INSS perdeu 6 mil funcionários. E para alguém do INSS se aposentar é muito mais fácil do que outra pessoa, porque ele já está lá dentro, então ele já sabe os trâmites, já conhece todo mundo, é mais fácil fazer os trâmites para essas pessoas. Não adianta falar que não é. É. E aí, o INSS perdeu 6 mil funcionários. O que aconteceu? Várias agências do INSS estão fechando. E é o que acontece? Filas e mais filas e mais filas. Os funcionários que ficaram, eles estão com muito, mas muito trabalho para fazer. Tá horrível para os funcionários que ficaram. Eu vejo gente que trabalha lá falando, ó, a gente está super lotado de trabalho e não tem como parar as filas, porque é muita fila. Por outro lado, muita gente começou a entrar com pedido de aposentadoria agora, porque veio a reforma da Previdência. Então muita gente quer se aposentar o quanto antes. Então essas duas coisas fizeram com que tivesse ainda mais fila do que teria. Mas mesmo se não fosse isso, já teria muita fila, porque tem agências fechando. Imagina, você tem um órgão público e esse órgão público perde 6 mil funcionários, que é, no caso, 30% dos funcionários. Ferrou, vai ter problema. Aí fechando várias agências, o que acontece? Fechou uma agência aqui, a agência mais próxima tem o dobro de pessoas agora ainda. Aí fechou essa aqui, a outra agência vai ter o triplo de pessoas ainda. E aí vai uma bola de neve. O Bolsonaro, olha o que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro, ele disse, não, eu vou mandar o exército fazer um multirão no INSS até acabarem as filas. Isso vai custar mais de 20 milhões de reais por mês só em gastos primários, fora os gastos secundários, que é treinamento, deslocamento, tudo mais. Pois bem, o Bolsonaro, tudo que precisa, vamos fazer obra, o exército. Não sei o quê, por quê? O exército. Por que ele faz isso? Porque ele quer agradar os militares, que são os praças. Os praças, são os militares da mais baixa patente, estão bravos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele só está beneficiando os de mais alta patente. É o que acontece, para tentar agradar, ele dá mais trabalho para eles, paga extra para ver se agrada. Eu não sei se está funcionando ou não, eu não sei se eles querem fazer obra. Se eu fosse um soldado do exército, a última coisa que eu ia querer fazer é fazer obra em estrada ou ficar atendendo no INSS. O exército, as forças armadas são para proteger o país, não são para ficar atendendo idoso no INSS. Não foi feito para isso. Aí, olha só, ele vai jogar todo esse dinheiro no lixo para agradar, talvez nem agrade muito, os militares, e quando ele poderia simplesmente convocar essas pessoas, essas 6 mil pessoas que se aposentaram, ele podia falar, ei gente, voltem, vamos fazer um mutirão com vocês, porque eles já estão treinados, eles já sabem o trabalho que é para fazer, eles já estão acostumados, já era o local de trabalho deles, então não é uma coisa diferente, eles simplesmente voltam para a rotina que eles tinham 6 meses atrás, 1 ano atrás.
Então eles voltam para essa rotina por 1, 2 meses, fazem um mutirão muito grande, acabam com as filas e aí, pouco a pouco, ele pode ir treinando e abrindo concurso para mais gente. Aí ele pode usar essas pessoas que já são treinadas para treinar os novos funcionários que vierem, se ele tivesse boa intenção. Mas o Bolsonaro e o Paulo Guedes não estão nem aí. As intenções deles não são boas. As intenções deles são o quê? Dar dinheiro para os ricos e os pobres que se danem. O Bolsonaro, Paulo Guedes principalmente, o Bolsonaro ele só ajuda os mais pobres quando ele vê que, pô, preciso fazer alguma coisa um pouco populista, que a coisa tá ruim demais. Então aí ele faz alguma coisa, mas o Paulo Guedes sempre fala, não, não faça. Geralmente ele escuta o Paulo Guedes. Mas olha só, a solução é simples. Não tem tanto gasto extra, só veja como a reforma da Previdência já começa não dando o lucro que eles querem dar, que é um lucro que vai só para os bancos. Mas ele podia chamar essas pessoas e pronto, simples, problema resolvido. Não, vamos chamar ele quer chamar os militares e ter gastos muito maiores e colocar gente que não é treinada, gente que vai... Então os que estão lá vão perder tempo treinando os militares que chegarem para fazer o serviço. Os militares no começo vão mais atrapalhar do que ajudar. E aí eles não sabem fazer o serviço até eles se adaptarem e tudo mais, vai perder um tempão e um dinheirão. O mutirão que talvez em 2, 3 meses conseguisse resolver o problema, vai demorar o dobro, o triplo do tempo. Esse é o plano Bolsonaro. Oh, inteligente, ele é inteligente. Impressionante com ser o plano do Bolsonaro, um plano burro.